Boa noite a você aí do outro lado, boa noite protocolar, né? Não dá para ter uma boa noite sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil, na casa já de 2.000 brasileiros todos os dias morrendo. Há quem diga, como o presidente Jair Bolsonaro disse hoje, que é frescura, que é mimimi. Perguntou ele quando o Brasil vai parar de chorar. Vai parar de chorar quando parar de morrer gente, quando tiver vacina para todo mundo. Enquanto isso, é choradeira mesmo, não tem como. As pessoas. Tá todo mundo abalado, não tem como você, do outro lado aí, em sã consciência, imagino que também tá. Mas neste seu saldo do dia 4 de março de 2021, nesse seu saldo do dia, o Ibovespa foi para cima, fechou com uma alta de 1,35% na casa dos 102 mil pontos, uma alta que foi bem maior ao longo do dia, de quase 3%. No finalzinho do vídeo eu te conto o que foi que reverteu não, né? Mas que apagou uma parte do apetite ao risco demonstrado pelos investidores. O dólar também, esse aí chegou até a reverter ao longo do dia, também teve o seu movimento contido. O dólar chegou a cair mais de 2% ao longo do dia, depois virou no finalzinho da sessão do câmbio, mas fechou ainda assim em queda, só que uma queda só de 0,1% aos R$ 5,66. Como eu dizia, tem uma pandemia comendo solta, da maneira que está sendo, como todo mundo sabe, mas o risco fiscal foi em partes abrandado com a aprovação pelo Senado no primeiro turno ontem e no segundo turno no entrar da tarde, o que acelerou o apetite ao risco depois contido aqui no Brasil. Foi aprovada a PEC emergencial, PEC que vai liberar pagamentos de auxílios. Evidentemente não é esse pagamento que trouxe alívio para o mercado, porque vai pressionar a dívida pública, vai pressionar, sobretudo, considerando que os pagamentos de auxílios emergenciais não serão feitos com economias e remanejamento de gastos para serem esses gastos dedicados na transferência de renda para os brasileiros. Tem que usar o português, claro, né? Para alguns brasileiros não morrerem de fome, já que na falta de vacinas é necessário conter a mobilidade social para que outros brasileiros, mais brasileiros, não morram de Covid-19. A situação, português claro é esse, a situação é essa. Mas trouxe um alívio para o risco fiscal, porque ao menos estava circulando aí que seria uma carta branca para gastar, não teve carta branca. Foi incluído no projeto da PEC emergencial um limite de 44 bilhões de reais a serem gastos com auxílios por 4 meses, com pagamentos aos brasileiros em necessidades por 4 meses, que variam entre 150, pelo menos é o que está sendo circulado, precisa o presidente ainda bater o martelo, enviar uma medida provisória para que seja liberado, mas com um limite aí de 44 bilhões para pagamentos, então, que variam, dependendo da renda familiar do auxiliado, de R$ 150 reais a R$ 375 reais. Com esse dinheiro é para não morrer de fome mesmo. Trouxe alívio também, circula que o presidente queria manter o Bolsa Família fora do teto de gastos também, não ficou fora do teto de gastos, uma vitória política do ministro da Economia, Paulo Guedes, que no braço de ferro ali com o presidente, o mercado fica do lado do Paulo Guedes, ainda mais considerando os últimos eventos com a Petrobras, que arranhou bastante o verniz que se buscou dar ao governo Bolsonaro desde a campanha, um verniz liberal, com essa interferência dele, mandando um general para ocupar o lugar de um economista na Petrobras, o perfil intervencionista arranhado, o verniz liberal ficou mais escancarado, intervencionista. Vale lembrar que era o perfil do deputado Jair Bolsonaro por quase 30 anos no Congresso, sempre votando contra medidas de cunho liberalizante e a favor de medidas que mostrem, que propiciem papel mais ativo do Estado
de maneira geral, né? Não só na economia, mas no que diz respeito ao mercado, especialmente na economia. Trouxe alívio, portanto, essa situação menos pior, né? Tudo uma questão de perspectiva. As perspectivas, aliás, não são lá essas coisas, porque, repito, na situação que está a pandemia, e você aí do outro lado não se iluda com essa alta do mercado, as perspectivas não são boas. Tem uma série de análises no valorinvest.com, análises de diversas casas de investimento, gestores macro, economistas, dizendo que a situação não é boa. A situação é de, quem sabe, passados esses auxílios, mais auxílios precisarem serem pagos. Ruim do ponto de vista fiscal, ruim do ponto de vista da economia, porque afinal de contas, se vai precisar de mais auxílios é porque a renda dos brasileiros estará caindo, e a renda dos brasileiros caindo significa o crescimento da economia como um todo caindo. E obviamente, do ponto de vista humanitário, é uma tragédia, se é que dá para piorar, a tragédia na qual todos estamos incluídos, apesar das acusações de mimimi do presidente Jair Bolsonaro. Falei para você que falava no final do vídeo o que aconteceu para conter a animação de investidores. Não foi nada relacionado à pandemia aqui no Brasil, foi a cena americana. Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, disse que também está preocupado com a inflação por lá. Preocupado não, né? Ele admitiu, pelo menos, que conta, quem sabe, com uma inflação um pouquinho mais alta. Investidores por lá têm já algumas semanas apontado nas projeções uma inflação mais alta, e na curva de juros americana uma perspectiva de juros mais altos por lá, assim elevando o retorno dos títulos públicos, investidores então demonstrando uma perda de atratividade da bolsa depois de tanto rally lá em Nova York, com essa perspectiva. Jerome Powell, embora tenha mais uma vez falado que não vai subir juros tão cedo, a não ser que o emprego volte nos Estados Unidos, e que isso, na visão dele, não vai acontecer tão cedo assim. Ainda assim, investidores seguem dobrando a aposta de alta de juros, rendimentos subiram depois dessas declarações do Powell nos títulos americanos, tirando a atratividade da Bolsa Americana. Bolsa de Nova York, aliás, afundada em perdas, especialmente ações de tecnologia, justamente as que mais subiram nessa crise. Acabou mexendo aqui, com o mundo todo, né? Mas mexendo aqui com a cena brasileira também. Fico por aqui, desejo sim que você durma bem e siga se cuidando. Eu falo aqui de São Paulo, onde vai aumentar as restrições. Se você está aqui de São Paulo, respeite essas restrições. Se você não está aqui em São Paulo, respeite também as restrições, independentemente do seu governador, do seu prefeito ter baixado regras de quarentena. Não aglomere, siga se cuidando, cuide dos seus. Grande abraço, até a próxima, amanhã com saldo do dia, sexta-feira, mas também da semana. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira.